Existe salvação após a morte, Luiz Fernando? Tá, tá, tá. Cara, esse é um assunto legal, hein? Mas eu acho que vai causar a minha opinião a respeito disso. Não, mas tudo bem. Não, eu acho que não. Tem salvação, tem a vinda do Senhor Jesus, tem Marcos, né? A Bíblia é muito clara a respeito disso. Mas existem algumas teorias, não estou dizendo que eu me afilio, que eu seja delas, mas eu sei que tem gente que defende que existe um negócio chamado Geena. E dentro do Geena não é um purgatório, tá? Já para dizer aqui, não tem nada a ver com a teoria do purgatório católica, mas o Geena é uma forma, com alguns textos da Bíblia dá pra gente ver essa possibilidade. Por exemplo, quando você tem lá algumas figuras, quando Jesus fala assim, aquele que for fiel até o fim, tal. Se não for fiel, vai ser lançado no fogo. Né? O fogo ali, a palavra é Geena. Então, existe um momento de... não é de você fazer pelo sofrimento, como se fosse um purgatório, a ideia de você... Né? Mas existe um tratamento de Deus para aqueles que não foram tão fiéis. Entendi. É uma teoria. E não é pouca gente que entende dela. Mas é por isso que eu estou dizendo, aí vem a pergunta depois, né? Será que tem salvação depois da salvação? Vamos dizer assim, depois que o Senhor Jesus voltar e levantar a sua igreja, alguma coisa vai acontecer depois? Bom, e o milênio? Reino milenar do Senhor. Termina o milênio, Satanás é solto, ele vai, faz um monte de coisa de novo, e aí ele é aprisionado definitivamente. Ali vai acontecer salvação também. Será que a salvação... Então, existem pontos, assim, que a palavra não não sei se eu posso dizer que ela não é clara. Mas ela é subjetiva. Mas ela não revela totalmente a verdade. No sentido... Exatamente vai acontecer dessa forma. Existem coisas que eu acredito que ainda nós vamos ter descobertas ou situações ainda hoje, né, nos tempos de hoje, que a gente vai poder entender melhor as coisas do fim. Porque o livro de Daniel fala que ele era para ele selar para um tempo determinado. Não era ele que ia ter a revelação de tudo que ele estava tendo do Apocalipse, né? Quem estuda Apocalipse sabe que tem que estudar o livro de Daniel, os dois em conjunto. Você não consegue estudar uma coisa sem a outra. Não sabia dessa. Porque eu tava fazendo o estudo de Apocalipse com o pastor Heraldo, mas a gente tava, só vendo eu esqueci a palavra, né? A gente tava vendo o que era no contexto, o que tava acontecendo. Era um estudo próprio do, só das palavras, não de interpretar e tudo mais. A gente só tava fazendo a leitura para entender, né? Entender. O que eles estavam querendo dizer. Mas quando você pega, por exemplo, a parte quando se fala do anticristo, da grande Babilônia, etc., você tem que voltar para Daniel, porque Daniel tem a figura até ali, ó, no negócio. Putz, tem um... Pior que tem a figura da estátua, aí tem a figura dos animais, aí tem a figura dos reinos, dos impérios, e aí você vai ver a figura do anticristo, né? Ele descreve bem como que é a característica do anticristo em Daniel. Então, Apocalipse é da hora estudar essas coisas do fim. Então, a questão da salvação, você tem uma coisa que é fato, isso ninguém vai negar. Nós estamos diante da dispensação da graça. Graça implica na obra redentora de Jesus, na ressurreição do Senhor e na sua segunda vinda. Isso é o plano de salvação. E é o plano de salvação para os gentios. Então, existem outras coisas também para conversar. Por exemplo, qual é a salvação para o povo de Israel? Israel é possessão eterna do Senhor. Nós somos gentios. Tanto que Pedro mesmo não teve a discussão lá de se ele teria que... se eles precisariam se converter primeiro ao judaísmo, para depois se tornar cristãos. O Senhor falou claramente, não é necessário, porque dos gentios é os gentios mesmo. E aí você pega lá em Romanos, ou em outro texto, que fala da videira que foi enxertada, e aí então nós fomos enxertados. Enxertado onde? Uma videira. Quem é a videira? Israel. Só que Israel, isso serve, o próprio texto diz, serve para provocar ciúmes em Israel, e Israel tem um plano uma conjuntura muito importante no final dos tempos, né? Então, é muito legal esse tema aí. Eu acho da hora quando a gente fica estudando esses negócios, porque a gente faz a leitura do mesmo texto tantas vezes,
Aí chega, tipo, uma pessoa que nem você que entende um pouquinho mais. Senhor, pelo amor de Deus. Né? Chega outro Nogos aqui que sabe um pouquinho mais. Aí a gente abre a cabeça, véio. Foi muito legal. É a sensação que a gente teve conversando com o tio Zé. É a mesma que eu tenho agora. Tipo, a cabeça abre, velho. Rapaz, esse Conexões com o Mundo Espiritual Oi? é muito bom. Animais vêm de forma diferente. É verdade, Fernando. Você já ouviu falar tipo, desse negócio que animal tem esse... Ah, Animal vem tem espírito. umas histórias, né? Você acredita nisso? Que a criação de Deus enxerga o mundo de uma maneira mais espiritual? Ah, eu não tenho provas pra dizer isso. Então a crença é algo que você decide. Então, né? na Bíblia não tem nada sobre isso. Não, você tem passagens, por exemplo, a mula de Balaão, né? Ela falou com ele. É um fato já na Bíblia. Você pode até acreditar que isso é uma alegoria, você pode até pensar em alguma situação, sim, mas a criação, ela obedece o Senhor, sem dúvida nenhuma, né? Agora, lembrando aqui, eu já vi algumas situações assim de, sabe, cachorro... Cachorro é um bicho muito... Assim, a gente sempre teve cachorro na família, assim, né? Animalzinho e tal. E a gente tinha um maior, que era um Doberman, e tinha algumas situações assim, quando ele arrepiava, assim, do nada, manja, e latia, assim, e ficava arrepiado. A gente achava que tinha alguma coisa a ver. Porque ele ficava muito doidão, assim, do nada, sabe? Sei. Aí, às vezes, acontecia alguma coisa depois, ou passava uma pessoa diferente na rua. Uma percepção, assim, que talvez, será, alguém vai tentar falar, olha, é a audição dele que é muito acurada, o olfato, etc. Mas eu acho que tem alguma coisa a mais. Agora, os animais, eles não são como nós, né? O cérebro deles, a gente tem vamos dizer assim, duas camadas de cérebro, né? Que são aquilo que é a parte de baixo do nosso cérebro, que controla todas as nossas funções básicas e os nossos instintos. E a razão é a parte de cima do cérebro. O animal não tem essa parte, né? Então ele não tem, por isso que ele tem até sentimentos, no sentido assim, você vê que o cachorro fica tristezinho, você vê que ele fica alegre, ele tem manifestações assim de interação, mas ele não tem a capacidade do raciocínio, né? Então, assim, não sei se ele conseguiria discernir de fato o que ele está fazendo ou não, mas ele faz parte da criação, e toda a criação está dentro desse contexto todo, né? Porque eu acho que uma coisa que é interessante, talvez até para a gente colocar como se fosse um ponto de partida, é que a gente tem uma tendência, e isso é muito da igreja católica, dos primeiros filósofos cristãos e etc., né? Que é a separação entre o reino de Deus e o reino dos céus, né? O reino da terra e o reino dos céus. Então, a gente tornou carnal e espiritual, né? E como tem várias passagens na Bíblia que fala que a carne milita contra o espírito contra a carne, a gente faz algumas separações como se pudesse existir algum tipo de bloco de separação, sabe? Compartimento. Essa é a minha vida espiritual. Essa é a minha vida humana, né? Então, o espiritual e o humano, o sobrenatural e o natural, eles ficam em caixinhas separadas. Você vai ver que na vida do Senhor Jesus isso não acontece. O espiritual e o humano é uma coisa só, porque ele é tudo isso, né? Então, o fato de nós nascermos de novo e o nosso espírito ser renovado com o Espírito Santo, ele nos acorda, nos desperta para outras realidades, mas não que elas não existissem antes, elas existem, mas as pessoas não estão despertas, então elas estão como espiritualmente como os animais seriam nessa comparação, entre aspas aí, né? Não tem esse discernimento. Agora, quando a gente nasce no espírito, o nosso espírito é vivificado e ele começa a se comunicar com Deus. Então a gente volta lá no Éden, né? A gente volta no momento da queda e a gente de novo pode ter condições de falar com o Senhor, né? De ter relacionamento com Deus. E um relacionamento que agora a gente sabe, né? Porque ele passa a ser de novo percebido, discernido por nós. Então existe, com certeza, assim,
espírito sobrenatural e aquela coisa toda, mas existe também o terreno. Tanto que Efésios 6 fala, olha, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, né? É contra os principados e potestades. Então, se existem principados e potestades, né? Pega outro texto de Daniel, por exemplo. Daniel estava lá num período que ele precisava ter uma resposta do Senhor. Então ele jejuou, e durante esse período de jejum, ele ficou aguardando a resposta do Senhor. Aí veio um anjo, né? Acho que não sei se é Gabriel ou Miguel, a Bíblia fala, inclusive, lá. E aí ele vem e fala assim, Daniel, desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração em buscar a face do Senhor, a tua resposta já foi dada. Mas o príncipe da Pérsia, um principado da Pérsia, resistia o anjo para que ele pudesse chegar até Daniel. Então, não dá pra gente falar que a Bíblia é clara nesse ponto, né? A regra é clara, né? Já diria o Arnaldo, né? Mas acho assim, essa coisa dos animais tem muito mais coisas que a gente não conhece do que a gente conhece, né? O oceano da nossa ignorância é maior do que a gota de conhecimento que a gente tem. E isso também nessas questões, né? Da relação que tem. Agora, tem que tomar muito cuidado, né? Porque a droga pode levar você a ter um tipo de comportamento desse. A disfunção química no seu cérebro também pode levar a alucinações e a fantasiar coisas e etc. Então, isso tem que ser tratado com muito cuidado, com muito zelo, né? Porque senão você entra numa questão mais de misticismo, né? Que eu acho que é talvez um ponto legal da gente conversar, porque o misticismo é essa coisa. Graça e paz, irmãos, como vocês já perceberam, o podcast já começou. Vocês caíram de cabeça, mergulhando nesse oceano de conversa, porque a gente começou aqui, embalou, e é isso aí. Então, bem-vindos, sejam bem-vindos. Aqui quem fala é Igor, Mano Bacon, e eu não tenho nada a dizer, já tô sem palavras. Aqui é Henrique Ferro, e para aprendermos certas coisas, precisamos desaprender outras. Muito bom. Caraca. Eu sou Henrique Nogueira e a curiosidade santa vai levar à transformação da mente aqui, hein, velho? Eu sou o Luiz Fernando e o sobrenatural não é misticismo e nem prática zelosa. Não, ligou com o que ele tava falando. Que é um homem preparado. Fala Deus. Bom, pessoal, muito bom estar aqui de novo. Vocês perceberam que a gente começou de um pouquinho diferente hoje, como eu expliquei, a gente já embalou na conversa. Vamos ver se esse formato fica legal. Bom, curtam a conversa aí, fiquem até o final. No final rola o Singe News. Se você tiver com saudade da vinhetinha, ouve até o final, não tem problema. E vamos continuar, cara. Vamos continuar aqui, deixa o espírito fluir. Bom, a gente estava... Vocês ouviram a conversa, enquanto o nosso querido convidado, Luiz Fernando, ou Nogs 2, Nogueirão, enquanto ele falava, ele comentou umas coisas que eu achei legal que ele comentou, né, que o cérebro... muita coisa ele comentou. Eu vou pegar da última, é mais fácil, né? Ele comentou de drogas. Eu tive essa conversa essa semana com a Andréia. A gente tava brincando lá, alguma coisa, e eu falei assim, uma vez alguém me perguntou se usar drogas poderia, tipo, abrir a mente para ter uma conexão maior com o mundo espiritual. Aí eu perguntei o que ela achava disso. Ela achou, muito louco e tal. Porque quando eu tava conversando, um amigo meu, a gente tá até... É o Victor, mano. A gente tava... Não que ele use drogas. O Vitão. Toca teclado? Não, o Victor, mano. O Vitão. Foi pro Rio de Janeiro e tal. E aí ele veio pra Prudente. E aí eu fui levar ele na casa. A gente foi no shopping. Isso faz tempo, antes da pandemia. Aí eu fui levar ele na casa que ele tava ficando. Aí a gente ficou no carro conversando. Aí ele falou assim, não, porque, por exemplo, lá no passado os caras usavam incenso, né? E aquele cheiro, aquele aroma forte, podia ser um pouco alucinógeno. Tem também as culturas indígenas que usam lá o cachimbo da paz e usam esses alucinógenos, e isso dá uma conexão espiritual maior para eles. Será que não é a mesma coisa será que não aconteceria a mesma coisa no meio cristão, por exemplo? Se o cara, sei lá, fumasse um baseado, a cabeça dele abrisse e ele tivesse um
um jeito mais fácil de chegar até o céu. Não chegar até o céu no sentido literal, né? Não, mas é mais fácil de chegar até o céu usando drogas. Então, mas olha, isso contrariaria tudo que a Bíblia diz, não é? Porque tudo que a Bíblia diz nós conquistamos o que conquistamos em termos de relacionamento com o Senhor é pela fé. Então, tudo que é o mecanismo que faz com que esse método que Deus utiliza, que é a fé, nos leve até Ele, eu acho que são questões que podem ser muito prejudiciais, né? Porque a fé, no sentido assim, como a droga, ela abre a tua mente da mesma forma, porque você crê independentemente da sua experiência. E a experiência aqui é muito interessante, porque por que a pessoa precisa da abertura dos chakras, ou ele precisa da abertura da mente, ele precisa da abertura dos portais espirituais, ou qualquer coisa que alguém possa falar? Porque ele precisa ter a experiência em si. Nós não precisamos ter experiência para crer, porque o ato de crer é em si a experiência, né? Então, quando você crê, você já está experimentando o Senhor, né? Então a droga, ela te tira, por exemplo, causando alucinações, ela te tira a capacidade de você discernir as coisas. Agora, isso significa que a pessoa não possa ter experiências espirituais com ela? Acho que não significa. A pessoa pode ter sim abertura para o mundo espiritual, mas o problema vai ser para qual espírito, né? Ou para que lado do mundo espiritual que a gente está falando. A gente está falando do mundo espiritual dos anjos e dos demônios e toda a sorte de principado e potestade que controla as pessoas, né? E acho que talvez ali pudesse voltar naquela questão de pensar na possessão, porque a possessão, a pessoa perde a capacidade de controle do corpo, né? Na possessão demoníaca. E na opressão também, na mente, ela também perde a capacidade de raciocinar coisas óbvias, né? Então a pessoa passa a ter medo, passa a ter situações, então isso mistura muito com a mente, né? Com as questões psicológicas, mas que tem muitas vezes fundo espiritual. Então assim, eu até entendo que possa ter possibilidade da gente pensar na droga como uma abertura, mas se a gente utilizasse isso para alcançar o Senhor, acho que a gente estaria oferecendo um sacrifício não aceitável e um incenso não agradável, porque a nossa via é a via da fé, né? Nós fazemos pela fé, esse é o caminho que foi aberto, né? Lá em Hebreus fala muito claramente isso, que é o caminho que nos leva ao Senhor é a fé, e a fé no Senhor Jesus, né? Ele é o mediador entre Deus e o homem, né? Então, acho que essa questão é bem importante para a gente ter, porque as pessoas acabam procurando essas experiências e esquecem que as coisas são pela fé e pela vivência daquilo que é o cristianismo, né? Então, se você busca só experiência, você vai ter problemas, né? Eu sempre penso assim naquelas pessoas que muitas vezes, a pessoa tem um dom que as pessoas muitas vezes chamam de dom profético, né? Ou a pessoa é um profeta, ou coisa do gênero. Aí a pessoa fica indo de lugar em lugar para buscar palavras de pessoas. Isso é ruim, isso é extremamente contrário ao que diz a palavra do Senhor. Agora, isso significa que em algum momento você de repente não pode se deparar com alguém que fale alguma coisa para você? Claro que não. Mas percebe que isso faz parte da caminhada. Ela acontece, a palavra pega você, ela te encontra. Deus vai lá e te encontra, né? Agora, quando você transforma, inverte a ordem e passa a buscar somente isso, esquece que a palavra de Deus vai falar com você, que o relacionamento com os irmãos vai falar com você, que a mesa do Senhor vai falar com você, que a congregação vai falar com você, que o Espírito Santo vai falar com você, enfim, outras formas que o Senhor vai falar e você... O podcast pode falar com você, né? E você fica procurando só as pessoas porque eu preciso daquela palavra. Eu não sei, amanhã eu vou ter uma decisão difícil. Preciso saber se eu vou aceitar o emprego X ou Y. Cara, existem coisas que você pode fazer que não são menos espirituais.
Você tem que analisar se aquilo vai ser bom para você, se não vai, se vai te trazer oportunidade, se não vai, se isso é bom para tua família, se não é. Enfim, não dá pra gente achar que tudo é uma questão... Porque aí vira esse misticismo, né? Essa coisa da gente procurar as pessoas, o pastor como um guru, os irmãos acabam não tendo função nenhuma, porque você só ouve aquilo que o pastor fala, né? E às vezes o trabalho de Deus ele tá entre os irmãos, não só entre a liderança e o povo, né? Que é essa ideia de clero e alguma coisa lá embaixo. Não é. Todos são reis e sacerdotes. E quando nós temos essa compreensão, nossa perspectiva muda, porque aí a gente não pensa mais numa necessidade de eu ter que buscar as pessoas para falarem o que eu tenho que fazer, né? Então eu partilho a minha vida e nesse partilhar eu descubro qual é a vontade do Senhor no meio do caminho, né? Uhum. Eu lembro sempre da palavra dos discípulos em Emaús, né? Quando é muito engraçado, muito curioso se a gente pensar nessa forma, que eles estão caminhando, cara, os caras tiveram quanto tempo com Jesus? E eles não reconheceram Jesus. Eles não sabiam. Eles até depois falaram assim, nossa, mas parece mesmo. Tinha algo de semelhante da forma como ele falava, colocava no meu coração, né? Tudo bem, não vamos entrar nesse ponto, porque talvez o corpo de Jesus não fosse o mesmo que ele tinha. Não vamos, outro podcast aqui, né? Outro assunto. Mas o que eu tô querendo dizer é que às vezes a gente descobre o que o Senhor tá falando no caminho, né? Como se todos nós estivéssemos nesse caminho como discípulos lá em Emaús. A gente descobre as coisas do Senhor andando com o Senhor. Uhum. A gente não descobre as coisas simplesmente por osmose ou por leitura, né? É bem interessante a gente pensar nisso, né? E a próxima pergunta é qual eu falo pra caramba, tá? Desculpa, mas vocês me interrompam porque eu falo bastante. Deixa eu acrescentar um negócio aqui. Que, assim, eu gosto muito de música. E, assim, obviamente, gosto muito de música cristã, né? Graças a Deus. E você já ouviu o Salomão do reggae? Ou sabe quem é, pelo menos? Sei quem é. Tem uma música dele que é isso. Tipo, o cara... Eu vou cantar um pouquinho aqui, mas vou falar, né? Um chegado me pede um baseado e eu pergunto a você, baseado em quê? Porque eu sou baseado na palavra e nela eu viajo. Que é isso aí que você falou. É isso aí que você falou, tá ligado? Tipo, a nossa conexão com Deus, a nossa experiência com Deus, tal, toda essa coisa, é a fé, né? A nossa caminhada, não é simplesmente você buscar aquele guru ou usar uma droga, um negócio assim pra você ter aquilo, entendeu? É a palavra de Deus tá ali e ali tem tudo que você precisa pra ter uma experiência com Deus. Agora, você vê, cara, que coisa louca isso que você tá falando. Todo mundo pensa que o cristianismo é uma vida de equilíbrio. O cristianismo é uma vida de desequilíbrio. Agora você vai ter que explicar isso. Rapaz. Não, é verdade. Porque a gente acha que o equilíbrio, a gente colocar... Pra eu ter equilíbrio, vamos pegar uma balança. Eu vou ter que colocar 50% do peso que eu tô colocando, o mesmo peso do outro lado. Então eu encontro um equilíbrio, isonomia. Certo? Equilíbrio. Uhum. Mas a vida cristã, ela não é uma vida de equilíbrio. Ela, na prática, ela é uma vida de desequilíbrio. Mas agora eu não estou dizendo que desequilíbrio é descontrole. Porque a gente tem uma mania de achar que todas as palavras são sinônimos. E elas não são. Desequilíbrio não é descontrole. Descontrole é você não ter controle nenhum sobre as coisas. E o Senhor permite que a gente tenha controle sobre muitas coisas. Agora, é óbvio, o desequilíbrio, ele existe porque toda vez que a gente encontra o equilíbrio, a gente encontra um lugar confortável para nós. Esse é o problema. Por que que nós passamos por situações que sempre nos desafiam? E por que que tem que ser de glória em glória, de fé em fé? Porque senão a gente fica estagnado naquele mesmo local. Então o desequilíbrio ele acontece para gerar em nós uma reação, para gerar em nós uma atitude. Então o cristianismo ele é essencialmente assim, ou vai e pega lá a vida do Senhor Jesus, 3 anos e meio que ele teve aqui, vê se foi uma vida de equilíbrio. Ele foi no sentido, se você colocar tudo bem, equilíbrio entre oração, entre jejum, não, aí tudo bem, nós estamos falando de outra coisa, a gente está falando no sentido que ela é naturalmente uma vida assim, né? Eu lembrei de 2 palavrinhas
que parece que vai soar meio estranho, mas uma chama ortodoxia e a outra chama ortopraxia. Ortodoxia e ortopraxia. Que na verdade são duas palavras. A doxia, que é de doxa, que é crença. E praxia, que é de prax, que é de prática. Né? Então, a crença e a prática, elas não têm que estar em equilíbrio, igual a cultura oriental, no sentido assim do yin, yang, yang, lá, sabe? Você tem que ter o equilíbrio entre todas as coisas e papapá. Nessa harmonia. A crença e a prática, elas são a mesma coisa. Né? Ou seja, elas estão ligadas e elas ao mesmo tempo só acontecem porque existem. Né? Porque você não pode ter teoria se você não souber o que é prática. Você não pode ter prática se você não souber o que é teoria. Elas não existem separadamente. Então, não é uma questão de equilíbrio, é uma questão de completude, elas se completam. Né? Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Quando a gente tem um foco muito grande naquilo que a gente pensa que é a nossa crença, a gente pode ter a tendência de tornar tudo muito místico. Né? Um misticismo exacerbado, porque você vai para o outro extremo, tudo vira um negócio. Né? Os romanos, eles decidiam determinadas situações se aparecia um corvo. Né? O corvo voou no meio do negócio, né? Um sinal dos deuses para que a gente decida isso. Então, quer dizer, se você entra na crendice, você entra no algoro, você entra na questão mais mística do negócio. Agora, se você vai para o lado da prática exacerbada, se você fica muito fiel somente àquilo que se deve fazer, você vira um religioso. Né? Então, nesse ponto, não é uma questão de encontrar o equilíbrio entre misticismo e religiosidade. Você não pode ter as duas, porque as duas são extremos péssimos para a vida cristã. Né? O que a gente tem que ter, que está lá no livro de Tiago, que é a fé e a obra, né? Ou seja, a nossa mente, a nossa crença e as nossas mãos. Né? Então, aquilo que a gente pensa e aquilo que a gente crê é exatamente com aquilo que a gente faz. E aquilo que a gente faz é exatamente aquilo que a gente crê. Percebe que não tem separação, não tem necessidade de equilíbrio. Porque se você tiver que ter equilíbrio, você tem que ter menos crença para poder ter o tanto suficiente de prática. Então não é uma questão de equilíbrio, é uma questão do desequilíbrio, da desarmonia mesmo nesse sentido, né? Uhum. Da provocação, né? Vamos dizer Cara, assim. Tá abrindo a minha mente. Eu tenho que admitir que Deus está até ministrando meu coração aqui agora. Tem muita coisa que eu estou pensando, eu já queria até te pontuar com todo mundo. Porque eu fiquei com uma vontade de fazer uma oração agora, que a gente tem o costume de fazer uma oração. Eu falei, não tem problema, a gente ora depois, entrega o podcast e tal. Mas eu tô com a sensação de que esse podcast ele vai servir para muita gente, afinal, é o propósito do podcast. Então eu queria saber o que vocês acham. Eu vou fazer uma oração rápida aqui, fazer até pro ouvinte, né? Você que tá ouvindo a gente aí, fecha os olhinhos que nós vai falar com Deus agora, pode ser? Pode, manda bala. Claro. Manda então, beleza, vamos Você lá. tem liberdade para isso. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, por esse momento, te agradecemos, Senhor, por essa reunião de podcast, Senhor. Eu te peço agora, Senhor, por cada um de nós aqui, por cada um ouvindo a gente, Senhor. Abre, Senhor, que nós possamos abrir a nossa mente para Ti agora, que possamos abrir o nosso coração, Pai. Te entregamos tudo que for dito aqui, Senhor, tudo que será ouvido, em nome de Jesus. Amém. 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 Cara, fala aí um pouquinho mais pra gente sobre... Caramba, eu tinha anotado aqui a minha pergunta. Porque assim, você comentando sobre essa parte de fé e religiosidade, vem muito na minha cabeça a questão dos dons espirituais. Porque assim, na minha concepção, a minha seta assim, que me dá a orientação sempre é o equilíbrio. E aí quando você falou de fazer um desequilíbrio das coisas, meio que girou alguma coisa dentro de mim, sabe? Uhum. Então, eu penso assim, por exemplo, eu sou um cara que eu tento buscar sempre os dons espirituais. E eu compreendo que para eu manifestar os dons espirituais,
O meu entendimento e as minhas mãos, elas precisam estar em conformidade. Uhum. O problema é que, às vezes, o racional, ele não acompanha a minha fé. Entende? Então, assim, eu entendo que a parte racional é a parte do estudo, é a parte de compreensão da letra, é a compreensão da palavra, mas a minha fé é a fé de que pode mover montanhas. A fé é Deus falar pro rato pegar uma pizza ali que vai evangelizar. Mano, vai lá que a dona Leida tá esperando. Sabe? É um negócio assim. Só que quando essas duas entram de frente uma com a outra, parece que há um certo choque. Então, eu queria até que você desse uma palavrinha de como que os dons espirituais podem se encaixar dentro desse contexto. Nesse contexto todo. Os dons do Espírito, eles têm uma função clara, que é a edificação do corpo. Se a gente utiliza o dom para edificação própria, algo está errado. A gente não está em conformidade, né? E em estar em conformidade não significa estar em equilíbrio, porque equilíbrio é proporção, né? Então, conformidade é estar de acordo. Então, por isso que às vezes a gente tem que entender isso. Quando eu disse desequilíbrio, não é para assustar as pessoas, porque ninguém vai sair daqui agora, né, desequilibrado, no sentido assim, esse ponto. É óbvio que a gente tem que ter equilíbrio em muitas coisas, sem dúvida nenhuma, mas o que eu estou querendo dizer é na caminhada cristã, quando eu disse, a vida cristã é uma vida de desequilíbrio nesse sentido, porque ela nos provoca a busca. Lutas, né? Exatamente. Então, nesse sentido. Agora, os dons, eles são a fluência natural daquele que crê, né? E nem todos os dons estão com as pessoas, ou são dados às pessoas, porque o Senhor utiliza os dons da forma como Ele entende que é necessário, né? E Ele atribui os dons aos homens, é isso que a palavra diz. Agora, a palavra diz também que é para a gente buscar os dons. Né? Então, quer dizer, tem um mistério nisso tudo, né? Porque assim, né? Graças a Deus por isso, porque a gente não tem um controle pleno. E ainda bem, né? Que a gente não tem. Mas o mais importante é que eu acho assim, dentro do tema mais geral que a gente está falando, a função que o dom acaba exercendo nesse ponto, né, que tem um pouco a ver com a pergunta que você fez. Eu vou chegar lá também para responder, tá? Segue aí, Subar. Então, assim, o dom, ele tem que ter uma função clara no corpo de Cristo, a edificação do corpo, né? Então, se a gente tem a busca só pelo dom, percebe que a gente está invertendo de novo a coisa? Então, a gente entra para uma esfera mais de ortodoxia, no sentido da crença, da mente, no sentido de você utilizar o dom para uma finalidade que você queira, e a gente esquece que essa prática ela tem que ser, ela tem que ter efeito para as pessoas, né? Ela tem que trazer edificação do corpo de Cristo. Então, você fica entre esses dois extremos, né? Você torna tudo muito místico. Então, um momento de louvor e adoração, de repente, pode ser um momento muito místico, se a gente não tomar cuidado. Porque você quer sentir o arrepio, você quer sentir uma forma diferente, você quer ter uma experiência que seja, né? Ou seja, você quer algo para si. Aí a gente tem que se perguntar, por que eu quero sentir isso? Por que eu quero esse dom? Ou por que eu quero ter essa experiência? Ou por que eu quero, entre aspas, esse arrepio, né? Porque, na verdade, a gente precisa ter esse senso de propósito, né? Que a palavra de Deus sempre fala a respeito de tudo que a gente faz. O Senhor nos dá os dons com propósitos claros, né? Que é a edificação do corpo. Ou seja, então se eu preciso entregar uma palavra, o Igor vai entregar uma palavra, porque o Senhor disse que era para entregar a palavra. Né? E aí eu tenho que ter a questão do zelo, inclusive, de saber o que eu devo falar, né? Porque às vezes pode ter situações que eu tô, né? Tô aqui viajando, né? Eu já tive experiências assim de falar algumas coisas para as pessoas que eu sei que foi o Senhor quem disse, né? Mas eu já tive também experiência de ter cruzado o limite. Então, eu acho que é aí que tá o aprendizado do dom. Né? Porque se você tem o dom de revelação, alguma coisa assim, você vai ter que aprimorar o dom. Mas você não aprimora o dom sem o Espírito Santo, sem a palavra de Deus e sem caminhar com os irmãos, porque é lá a edificação do corpo de Cristo que tem que ter essa questão, né?
Mas pensando um pouco mais no que você falou, repete de novo o que você tinha dito. Então, Que agora eu quero colocar exatamente nas palavras que você usou. Então, deixa eu ver que a memória é ruim também. Mas nesse contexto, né, da prática e da crença, né, quando existem esses... É como se fossem dois pensamentos militantes, um contra o outro. Como que os dons do Espírito se encaixam aí? Perfeito. Então, agora a minha pergunta é a seguinte. Por que Deus usaria a gente sem a gente? Ou seja, se eu sou razão, se eu tenho razão, se ele me atribuiu isso, se ele me deu pensamento, capacidade de razão, de raciocínio, etc., por que Deus usaria a gente sem a gente? Né, assim, tô querendo dizer assim, Deus não precisa de nós. Sem as nossas características, né? Sem as nossas características. Então, a razão, ela é importante, porque a razão, ela vai, muitas vezes, ela vai trazer o equilíbrio necessário, aí sim, o equilíbrio, para a gente discernir uma coisa e outra, né? Então, aí você vai poder ponderar, e você vai fazer a proporção correta daquilo que você deve fazer, né? Julgamento moral, decisões, etc., elas implicam nisso. Então, você tem que ter a razão. E a gente não pode também pensar que o Senhor Jesus vem com o Espírito Santo e elimina de nós toda a nossa capacidade, ele simplesmente utiliza a gente como um pedaço de carne que vai fazer coisa. Quem faz isso é possessão demoníaca, não é o Espírito Santo. O Espírito Santo utiliza aquilo que nós somos, do jeito que nós somos, com a característica que nós temos. Agora, é óbvio, nós temos que ter frutos do Espírito? Temos que ter frutos do Espírito. Percebe que aí é outra questão, mas a questão da utilização ali da razão e da fé, as pessoas, mais uma vez, compartimentalizam razão e fé como se fossem duas coisas antagônicas. Eu não consigo enxergar assim. Posso estar completamente enganado e alguém depois falar alguma coisa e eu mudar de opinião, mas para mim hoje, razão e fé, elas não são coisas antagônicas, mas elas precisam ocupar o seu espaço, a função que elas têm. Então, eu tenho uma visão mais funcional das coisas. Qual é a função da razão? E qual é a função da fé? Então, cada uma tem um compromisso, cada um tem um propósito e uma função. E isso nos dá a completude de buscarmos ao Senhor, né, com entendimento, né, que a palavra diz, mas também com o coração, com o espírito que está dentro da gente. Que aí é capaz de discernir e nos dar discernimento que nós, pela nossa razão, não conseguimos ir. Nós temos uma limitação daquilo que a gente faz, não é? Porque a gente só faz aquilo que a gente conhece, não é? A gente não pode dizer de coisas que a gente não conhece. É como se a gente tivesse falar aqui, eu não sei se vocês dominam isso, mas eu não entendo nada de física quântica. De repente o Igor com essa olhada ele entende, né? Mas então se a gente começa a falar sobre física quântica, eu não faço ideia do que seja. Então a gente não consegue conversar sobre ou falar de coisas que a gente não sabe. Então o ser humano é muito limitado por conta da razão, porque a razão nos põe somente aquilo que a gente sabe. Mas o Espírito nos revela coisas que nós não sabemos. E é esse o ponto que tem que ter a relação, ela tem que estar bem casada, vamos dizer assim, entre essa prática, entre a mente e entre aquilo que a gente faz, né? Eu até estava lendo esses dias, talvez eu fique mais polêmico o negócio agora. Segura, ouvinte, segura. Eu estava lendo lá a questão do livro de Apocalipse, né? Sobre a marca da besta. Já ouviu falar? Não Já. Marca da besta, onde vai ser feita? Vixe, na testa? Na testa e nas mãos, certo? Certo. Isso que falo, na testa e nas mãos. Mas também tem uma outra marca. Tem a marca daqueles que foram separados pelo Senhor, que também é feita onde? Na testa. Na testa. Pô. Caramba. Então, como é que funciona o negócio? Todo mundo vai ter uma marca? Né? Algumas pessoas têm interpretado essa questão da marca da besta na testa e nas mãos como o espírito do anticristo, ele implica em controlar a nossa mente ou a forma como nós pensamos e a forma como nós agimos. Então, essa relação entre mente e mão é muito interessante, que é a tal da dóxia e da práxia, né? Que eu poderia colocar a mente, a ortodoxia, e a nossa primeira prática, né? É aquilo que a gente faz, são as nossas mãos. As nossas mãos são habilidosas para fazer, mas nem tudo que a gente faz, né,
a gente conseguiria fazer sem as mãos, óbvio, mas ela tem que partir da nossa mente. Então existe uma relação entre as duas coisas. Percebe que não existe um equilíbrio, existe uma relação de completude. Não existe prática cristã sem fé, e não existe fé sem prática cristã. As duas coisas não podem estar desassociadas, né? Então, essa marca da besta talvez seja exatamente isso. O anticristo, ele vem para que as pessoas tenham uma forma de pensar parecida e elas ajam de uma mesma forma, né? E essa é uma forma que ela não é a mesma que a do Espírito Santo, né? Que é a forma como Cristo nos ensinou. Então, esse momento é crucial, porque hoje a gente vive uma crise muito grande, o ser humano, assim, em termos de espiritualidade, porque tudo é espiritual, né? Para muitas pessoas, até o próprio ateísmo, o agnosticismo, essas coisas todas, cada vez mais, assim, as pessoas tentam buscar algum tipo de crença em algo, até o não crer é um crer, né? Eu creio e não crer. Mas, enfim, aí a gente tem essa questão toda, assim, de tudo é muito espiritualizado, as pessoas buscam essa tentativa de responder algo que está dentro do coração, né? E aí você vê às vezes um universalismo, né? Todo mundo pode, todo mundo pensamento genérico para todo mundo. E aí, se você destoa desse pensamento com a base bíblica, mesmo dentro da igreja isso pode acontecer, né? Então, tem que tomar muito cuidado. Acho que, então, nesse ponto, a relação aí da fé, da nossa mente, aquilo que a gente pensa, que a gente faz, né, e qual a razão, elas têm que estar debaixo, as duas coisas têm que estar debaixo da palavra do Senhor e do próprio Senhor, né? Então, assim, se você tem a pretensão de que com a razão você encontre Deus, desculpe, mas não vai ser assim. Mas, ao mesmo tempo, ela faz parte do processo de descoberta. Então não é só a razão. Não é só a razão, ela está junto do processo. E aí, se você também acha que tudo é espiritual, há alguma disfunção nisso, porque você também está invertendo a ordem das coisas. Você está esquecendo em muitos pontos a razão, que ela também faz parte do processo, né? Então, a crença e a prática, a razão, o natural e o sobrenatural, eles fazem parte da vida do ser humano. Nós lidamos com coisas naturais e lidamos com coisas sobrenaturais. Elas têm os seus lugares, mas isso não significa que elas são separadas, né? Só uma perguntinha rápida aqui para abrir para a mesa. Uma curiosidade que veio agora. E o crente morno, será que ele tem as duas marcas? Então, meio de repente é isso, né? E outra, você vê bom. como que a questão do equilíbrio não é bom, né? A mornidão é um equilíbrio, certo? A mornidão ele não é nem quente nem frio, ele é morno, né? Então você vê que tem horas que de fato o evangelho e a vida cristã, ela não é uma vida de equilíbrio pleno, porque o equilíbrio pleno, a gente só vai conquistar ele de fato na glória, né? Quando todas as coisas estiverem de fato no seu devido lugar e a ordem do mundo estiver restaurada, né? Nós estamos em uma desordem, né? Existe organização no caos, tá? Isso... Meu quarto. Tem, então, mas, porque toda forma de... Enfim, existe teoria a respeito disso. Toda forma de organização ou de desorganização, você encontra algum tipo de padrão, né? Então, existem ordem, mesmo no caos. Quando Deus diz haja luz e houve luz, ele organizou as coisas, mas existia algo antes, né? Esse algo antes não significa que é desordenado, né? Ele só recebeu uma ordem nova de acordo com a ordem que Deus, com o mandamento, com a voz do Senhor, né? Então, a vida cristã também tem um pouco disso. A gente nasce de novo e aí a gente começa a ser edificado, né? Então, é uma passagem muito curta desse nascer de novo nesse corpo que a gente tem, quando a gente está sendo, na verdade, preparado para a eternidade, né? Com ou sem o Senhor. Então, tudo o que nós temos tem que estar submetido diante e debaixo da mão e da autoridade do Senhor. Até mesmo a busca pelos dons, o porquê buscamos, o porquê fazemos, a nossa razão, a nossa fé, tudo tem que estar debaixo do Senhor, porque se não tiver sempre será possível a gente lidar com algumas disfunções que vão gerar desconformidade, né? Ou seja, a gente não vai estar conforme à vontade do Senhor, o plano do Senhor para nós. Top. Eu
se vocês me permitem. Não, eu achei legal que você comentou que a galera que é muito racional e a galera que é muito espiritual, e são dois... Ai, meu Deus. Extremos Dois que extremos. são equivocados, né? E aí eu acho legal, até fiquei curioso, porque, por exemplo, tem gente que olha para tudo e vê tenta racionalizar tudo e fica cético. E tem gente que olha tudo e, ai meu Deus, é o Espírito Exatamente. Santo, aleluia e tal. E aí, como que a gente pode, vivendo no mundo que a gente vive hoje, identificar, eu sei que é muito complicado, mas como identificar aquilo que é espiritual? Porque, por exemplo, tem aquelas pessoas que tá em casa de noite, não pode vir uma porta bater e fala, ai, o inimigo, sai de lá. Mas também, por exemplo, não pode acontecer nada de ruim, fala assim, ai, seu inimigo tentando contra a minha vida, ai, porque a pessoa esquece que ela tem o coração ruim e que dali parte os pecados dela. E tem também aquela galera que, por exemplo, você vê vídeo, né, a galera do manto que sai rodando e cai no chão e tem tudo essas coisas nessas igrejas mais pentecostais. Como identificar o que é o agir do homem e o que é o agir do espírito ou de algo que é mais sobrenatural? Cara, eu acho que essa é uma das perguntas mais importantes, assim, pra gente. E que não tem resposta, assim. Faça isso, né? Faça isso. Porque, assim, tudo que eu disser. É como você interpreta. E mais do que isso, assim, eu acho que o ponto tá o quanto nós colocamos isso debaixo da autoridade do Senhor, né? Pessoas sem bom senso, elas existem em qualquer área, né? Então, bom senso não é uma coisa que todo mundo tem. E o bom senso não é a resposta só para as coisas que a gente faz, né? A questão das coisas que a gente faz no âmbito do que a gente diria que seria o sagrado, que seria aquilo que é o da igreja, do Senhor, as coisas de Deus, etc. Existem muitas formas de acontecer, né? Eu já vi situações que eram você via claramente uma série de problemas ali que, né, que não eram muito, né, assim, de forçação de barra e coisa do gênero, mas eu já vi em situações como essa Deus falar com as pessoas. Então, eu não sei se a gente pode dizer assim, olha, existe uma solução final para isso, no sentido assim, o que eu entendo é que nós precisamos ter uma vida de caminhada cristã, leitura bíblica, por exemplo, o cara não pode acreditar, desculpa se alguém fala isso, mas é a minha opinião agora, mas você não pode assistir Gênesis lá da TV Record e achar que isso vai ser suficiente para você, né? E a gente também não pode cair no erro de achar que a Bíblia é inacessível para as pessoas, né? Poxa vida, a Bíblia é a palavra que o Senhor nos deixou. Agora, como que a gente pode, então, caminhar mais na compreensão? Ouvindo outras pessoas que caminharam mais na vida cristã. É esse o sentido do Ruiós lá, do irmão mais velho. Cristo é o nosso irmão mais velho. Mas quando a gente tem... E é interessante que, por exemplo, a vida cristã, a gente não mede ela pela quantidade de anos que a gente tem de convertido. A gente mede pela quantidade de experiências práticas que o Senhor nos deu. Mais uma vez, ó, veja, a prática fazendo o ponto muito importante aqui, né? Porque a maturidade, ela não é pelo número de anos. A maturidade é pelo número de ocorrências que você conseguiu vivenciar e superar. Essa é a maturidade cristã. Então, o crente maduro não é um crente que se converteu em 1985, como é o meu caso, né, que se batizou em 1990 e pouco, beleza, agora faz 20 e tantos anos, 30 anos que eu sou convertido. Isso me dá credibilidade para dizer assim, olha, eu sou um crente maduro? Nem um pouco. Quais as experiências que ou quais são os fatores, ou as evidências, melhor dizendo, que vão dizer se eu tenho maturidade cristã? O quanto eu convivi com os meus irmãos, o quanto eu me abri, o quanto o Senhor mudou a minha vida, como eu era antes, como eu sou agora, o quanto eu santifiquei, o quanto os frutos do Espírito e os frutos da carne, né, deixaram de existir e os frutos do Espírito passaram a existir. Então, essa relação, ela é o nosso termômetro para poder responder a isso que você perguntou. Porque, assim, estabelecer alguns filtros. Né? A questão é,
se a gente estiver andando com o Senhor, a resposta a gente descobre. Agora, quando a gente está andando, procurando o misticismo que muitas vezes as pessoas procuram nos dons, né? Ou a racionalidade que as pessoas procuram na letra da palavra, quando você vai por esses caminhos, você não está permitindo que o Senhor seja autoridade sobre a tua vida. E isso é falta de maturidade cristã, muito pelo contrário, isso é imaturidade cristã. Né? Então, assim, eu acho que a questão é o quanto nós caminhamos com o irmão, a importância de caminhar um com o outro é muito grande. Né? As pessoas esquecem isso, acham que a vida cristã é uma vida nômade, individual, ou um eremita que você pode se refugiar. O próprio Jesus tinha pelo menos 12 amigos muito próximos. Exato. Né? E óbvio que ele tinha os momentos que ele se retirava, porque é aí que está o ponto, né, do ciclo das coisas. Né? Você se alimenta, você alimenta os outros, é alimentado, se alimenta os outros, é alimentado. Esse é o ciclo que o Senhor estabelece com a gente. E as pessoas esquecem ou de ler a Bíblia, e aí partem para a segurança, de repente, da religiosidade, porque a estrutura permite que você tenha, de certa forma, um conforto nisso, né? Ou elas partem para o misticismo, que é uma ideia de que tudo que a gente vai encontrar de resposta vai estar em alguma direção mágica, mística, assim, que o Senhor vai dar para a gente. Né? E não é. Né? Então a questão aí é de estar andando com o Senhor, debaixo da autoridade do Senhor, ler a Bíblia, que é fundamental, a palavra de Deus, mas muito mais do que isso, o caminhar com os irmãos. Essa é a comunhão que está lá em João 17, na oração sacerdotal de Jesus. Não é a gente ter comunhão de comer bolachinha, de fazer um churrasquinho, isso não é comunhão. Isso é um encontro. A comunhão é muito mais do que isso. A nossa comunhão, pelo fato de sermos nascidos de novo, a nossa comunhão é em espírito. É isso que é o mais maravilhoso, que faz com que eu possa falar que o meu irmão lá no Japão é meu irmão. Não é porque eu como pizza com ele, eu como no Japão, como chamam os sushi, sashimi, entendeu? Não é porque eu comi, que eu vou ser mais irmão dele, porque a gente senta na mesa para comer. Essa é a coisa mais louca, porque, percebe? Isso não tem explicação racional, né? Essa é a hora que a gente fala, a gente crê que há uma comunidade universal cristã que existe em todos os lugares, e sempre existiu e sempre existirá até que o Senhor venha, né? Então essa comunhão ela é muito mais profunda do que simplesmente o sentar junto. Agora, o sentar junto pode dizer muito. Percebe o que eu estou querendo dizer? Uhum. Não existe uma forma da gente falar assim, não, comunhão é fazer isso, ou ter a questão mais racional ou menos racional é fazer isso, ou deixar de fazer aquilo, porque depende muito das circunstâncias que o Senhor utiliza. Se a gente for pensar no próprio caso lá da mula, faz o menor sentido uma mula falar, faz? Não faz sentido. Eu não tenho lembrança na história. Acho que o máximo que eu consiga imaginar é os louros, os papagaios. Louro. Mas eles repetem, né, coisas. Eles não criam frases. Eles repetem, né? E aí você pode ensinar a palavra para ele aprende, ele fala, essas coisas, né? Mas os animais até não. Então não tem uma explicação lógica. Então só me resta crer, só me resta fé, como se fosse pouco, mas não é. É porque faz parte disso tudo. Eu queria até comentar, porque tem um vídeo que vira e mexe eu vejo no Facebook de um gatinho, que a dona ela colocou, tipo, tem uma paredinha, um cantinho do gato, com a água, a comida dele, e aí no canto da parede tem acho que uns de 10 a uns 13 botões assim, eletrônicos, e cada botão é uma frase programada para a dona. Então, o gato ele foi adestrado a quando ele quiser comida, ele vai no botão verde que aperta e diz, eu quero comida. Então, tipo, é um negócio maluco, né? Porque ela estabeleceu 13 diálogos com o gato, e o gato ele pode, tipo, eu quero carinho, eu quero comida, eu quero água, sabe, eu tô carente, eu tô mal, não sei lá. Tipo, e o gato ele responde, velho.
significa dizer que o gato sabe dialogar. Ele tem não é A linguagem inteligente. dele é diferente. A né, linguagem cara? dele é diferente, não é tão avançada, mas já percebe-se aí alguma coisa, né? Sim, mas é por conta da satisfação do instinto da necessidade que ele possui, né? Eles fizeram um teste parecido com esse, mas com 2 macaquinhos, e aí eles... Acho que não eram se esses macaquinhos ou algum outro animal. Mas eles davam uma uva que era super docinha, assim, e tal, né? Para um. E pro outro, eles davam um negócio redondinho, mas amargo, assim. Eu não lembro exatamente o que era. E aí o animal punha o primeiro que recebia a uva, comia e punha a mãozinha lá de novo para poder pegar mais outra uvinha. Aí a pessoa dava. Só que aí o cientista dava o negócio amargo pro outro, o animal ficou possesso, bicho. Ele pegava o negocinho, ele pegava e batia na paredinha assim da jaulinha lá, batia na parede, aí ele pegava no buraquinho assim, enfiava e jogava pra pessoa, tipo assim, você tá Não me quero isso entregando, aqui, não é não. o que eu quero, pô. A vontade, né? É muito legal. Vocês têm alguma questão? Senão eu já vou engatar aqui. Não, manda bala, manda bala. Eu tenho, Ah, então não eu manda tenho bala, uma. não. Peraí. Eu tava pensando aqui agora, né? Talvez eu tenha ouvido isso, lembrado disso em alguma pregação. Em algum momento a gente tava falando sobre isso, né? De equilíbrio, desequilíbrio e tal. E eu lembrei de que existe uma das coisas, né, que a gente tem que desaprender para aprender a viver como Cristo viveu, é que assim, o cara ele não tinha nada, ele tinha zero apego com coisa material, com preocupação, sabe? E tem se eu não me engano foi uma pregação, ou sei lá, alguém falou isso pra mim, não tenho certeza. Eu sei que não veio de mim. Sei que eu ouvi isso de algum lugar. Talvez pode ter sido até a voz de Deus. Eu não lembro exatamente. Minha memória não é boa. Mas falava sobre pegar nas coisas com mãos leves. Tipo assim, sei lá, eu vou pegar esse carro novo 0 km com as mãos leves. Porque ele não é mais importante do que eu segurar na mão de Deus. Uhum. Entendeu? Então, tipo assim, pronto, acabou. A mão de Deus agora vai me levar pra longe do carro. Vou ter que vender, sei lá, bati, alguma coisa assim. Não se prender muito. Isso. E, assim, entra naquela questão do desequilíbrio da vida, né? Porque, assim, você falou a palavra certa lá, é comodismo, você se acomoda. Você tá ali, você tá com a sua casa, você tá com a sua família, você tá com o seu trabalho, então não sei o que. E Deus fala assim, você vai sair daqui, mano. Você vai sair da sua casa, da sua família, da sua igreja, de repente, da sua terra natal, do seu país, quem sabe em um futuro não tão próximo, do seu planeta, tá ligado? Uhum. E, sei lá, vai ser missionário. E isso é uma das coisas mais assim, claras, né? Você vai sair dali pra ser missionário. Não necessariamente você vai sair do seu lugar de conforto pra ser um missionário. Existem outros chamados de Deus também que vai te tirar daquela zona de conforto. Claro. Né? Às vezes até pro seu próprio crescimento, né? Uhum. E eu queria acrescentar esse negócio aqui. Porque uma vez eu parei pra pensar nesse negócio, porque eu saí muito de casa. Eu fui fazer faculdade, depois fui morar sozinho pra trabalhar, tal, esse tipo de coisa. E certas coisas eu não segurava com mão leve. Certas coisas eu me segurava muito. E isso, assim, me atrapalhou a crescer. Não só espiritualmente, como também fisicamente, né? Não, Uhum. baixinho, mas... Na questão, assim, de maturidade emocional, né? De maturidade emocional, de conhecimento mesmo, né? De crescimento de forma geral, assim, como ser humano, né? Na vivência da Terra. E isso... você comentando, falando isso, foi um negócio assim, que foi me lembrando dessa questão, né? Porque às vezes a gente... É tipo o cara lá do dinheiro, né? Que ele tinha tudo, falava assim, então larga tudo isso daí e me segue. Que Jesus falou pra ele, né? Daí ele, tipo... Aí pegou pesado. Assim, ô Jesus, que isso, mano. Se fosse 30%. Mas tudo... isso aí. Não, esse negócio de sair da zona de conforto é interessante mesmo, né? Porque não dá pra não... Pra mim, eu não consigo não pensar em Pedro. Quando Jesus fala assim, vem. Aí Pedro sai do barco e anda na água e vai encontrar com Jesus, mano. Aí ele bobeia e cai, né? Então, mas você vê, ele teve fé no primeiro ponto. Mas ele deixou
que houvesse a função da fé, ela não cumpriu aquela função que ela tinha que cumprir para a realização daquele negócio, né? E aí ele deixou com que a razão tivesse muito mais, atrapalhasse isso, né? Então, agora, a razão, ela foi o motivo pelo qual ele teve fé. Percebe o que eu tô querendo dizer? Ele não sai do barco só por um ato de fé. Ele fala, quem és tu? Ele tem razão, ele tem compreensão do que ele está vivendo. Não é uma coisa... ele não perde essa... Sabe? Ele fica em êxtase e aí ele tem a experiência sobrenatural. O sobrenatural é a consequência dali de estar com Jesus. Então, cara, qual é o maior problema nosso, da igreja em geral, de muitas pessoas? Não estar com Jesus. Então por que nós não experimentamos o sobrenatural mais? Não estamos com Jesus. Porque o Senhor Jesus disse, os sinais seguiriam aqueles que creem. Por que eles não seguem? Ou quais sinais que a gente está esperando? Será que são os sinais que nos levam para uma vida mais confortável aqui na Terra? Será que são os sinais que fazem do evangelho o nosso servo, no sentido, eu preciso ter coisas e aí eu quero me apegar a coisas? Será que são relacionamentos? Eu busco o Senhor porque eu preciso de um relacionamento? Ou eu busco o Senhor por conta disso? Sabe, com um sistema meio de barganha, de troca? Isso não é estar próximo do Senhor. Isso é querer se aproveitar do Senhor em alguns aspectos. Agora, mais uma vez, por isso eu descredibilizo qualquer tipo de oração que a gente for fazer. Senhor, eu preciso de um emprego. Eu preciso trabalhar, ou esse emprego aqui, eu queria um emprego melhor. Então eu vou trabalhar, vou fazer alguma coisa, tudo, para poder fazer entrevista, me qualificar, etc., para ter um emprego, percebe? Não descarta. Mas o problema é quando a gente muda, vira a chave pro lado errado. Né? Assim, a gente inverte a situação, né? Não pode. Eu queria só voltar numa coisa que você falou, Igor, que me lembrei de uma coisa, né? Às vezes a gente atribui muito a culpa, né, das coisas, né? Que você até brincou assim, fala, a porta bateu, né? A pessoa tá passando do lado da porta, bate o dedinho na porta, você sabe que é uma dor insuportável, né? E aí você fala, quem? É o diabo. O inimigo tá querendo causar hoje. Satanás, né? pôs esse cômodo Tudo bem, aqui. mas a pessoa não colocou o pé no lugar certo, concorda? Ela não se apercebeu, de alguma forma, sem querer ou não, mas não pôs o pé no lugar certo, bateu o pé. Vai acontecer isso em várias situações, e nem sempre é o inimigo. Outras vezes, inclusive, somos nós mesmos quem provocamos. Eu quero falar um negócio que aconteceu comigo. Em 2000, eu terminei de entregar a tese de doutorado que eu estou fazendo, e eu procrastinei em vários meses a entrega da tese. Ou seja, eu não terminava. Né? Isso começou a gerar crise de ansiedade em mim. Eu posso atribuir isso a quem? Se não a mim mesmo. Né? Sou eu que sou o responsável por isso. Né? Então, algumas coisas não são sobrenaturais, elas são tão naturais quanto o que a gente tá falando aqui, o que a voz você tá ouvindo ou o que você tá vendo agora, né? Porque faz parte dessas decisões que a gente toma. Eu decidi não escrever no tempo que eu precisava. Gerei o que em mim mesmo? Uma corrida contra o tempo. O que é a corrida contra o tempo? É uma série de afazeres que você tem que fazer em pouco espaço de tempo. É a ideia do cara que vai estudar para a prova no dia anterior. Vai acontecer alguma coisa. Né? Tipo assim, toca um telefone que não era, a internet não vai funcionar naquele dia, você precisava baixar um arquivo, você acorda gripado, né? Tipo assim, os imprevistos eles acontecem. Por quê? Porque você deixou para o último momento. Então, assim, tem coisas que a gente não pode achar que tudo são coisas que a gente pode consertar, que a gente pode melhorar, que a gente pode fazer diferente. Né? E isso alivia um pouco da nossa vida, alivia um pouco essa pressão que a gente vive e nos dá mais condições de vivermos mais livremente com Deus, né? De andarmos mais com o Senhor e não nessa relação de culpa ou nessa relação de, sabe, de apego, de querer construir nossa casa aqui, a nossa casa eterna aqui na terra, né? Nossa morada em outro lugar, né? Sim. Top. Vamos aproveitar esse papo. Não, porque eu já queria falar do sobrenatural, né? De como viver sobrenatural esse ano, porque já tá bem na reta. Mas se tiver mais uma pergunta deixa eu só fazer
mais dois Por comentários. favor, Nossa. segue. Eu ia comentar um negócio, mas é uma história mais cômica, né? Pra aliviar um pouco. Porque eu falei de Pedro. E aí eu queria comentar. Acho que eu nunca comentei com ninguém que eu tive uma experiência similar, bem entre aspas. Eu não andei na água, não aconteceu isso. Mas eu lembro, é engraçado contar, porque é engraçado. Teve uma vigília que a gente fez lá na chácara do Léo, faz muito tempo. E aí ele tava rolando a vigília e tal. Aí eu falei assim, meu, acho que eu vou dar uma caminhada um pouco chácara, né? Vou dar uma andada, vou orar um pouco sozinho. Aí eu fui andando e lá tem um laguinho. Aí eu fui orando e tal, falando, Deus, fala comigo, pai, quero falar com você, me ouve. Não, quero te ouvir. Meu Deus, eu preciso de alguma coisa. Essa busca de experiências, né? Às vezes isso mata a pessoa. Aí eu cheguei em frente ao laguinho, aí fiquei olhando pro laguinho, e aí eu senti muito forte, assim, viajando, né, mano? Eu não vou dizer o que foi, o que não foi, mas o que eu tava viajando, tava. E aí eu já falei assim, nossa, já pensou se eu andasse nesse laguinho aí? Aí eu, é isso mesmo, Deus? É isso? Aí eu tava assim, vou ou não vou? Não acredito. Cheguei a olhar pro laguinho assim. Aí eu falei assim, não, cara, não é isso que Deus tem pra mim. Pra quê? Não vou, não preciso desse tipo de prova. É isso. Passou o pezinho. Cheguei a cogitar, mano. Eu falei assim, mano, já pensou? Não, aí o que eu pensei? Eu vou todo molhado. Eu, pô, olha, Igor, o que aconteceu? O que eu vou falar? Caí no lago. Mas e se você anda? Aí se eu ando, isso era a dúvida que tava na minha cabeça. E se você anda, como que você falaria para as pessoas? Gente, eu andei nas águas. Eu andei sobre as águas agora. Já pensou, mano? Porque os caras do pânico correndo bom. assim. Já pensou? Porque aí ficou na minha cabeça, né? É o espiritual e a razão. Ficou assim, não, você vai pisar, você vai afogar. Você vai afogar não, você vai cair. Não, mas às vezes Deus quer que eu vá além. Às vezes Deus quer que eu creia. Aí vou ou não vou? Falei assim, é melhor não ir, porque Deus não necessariamente fala dessa forma. Aí não fui. Mas se eu tivesse andado, ia ser muito louco. Eu vou aproveitar o seu gancho aqui para contar um testemunho também, porque eu acho que cabe legal. Porque eu tive uma experiência com Deus, foi sobrenatural, sem sombra de dúvidas, foi sobrenatural. Entretanto, foi muito, assim, natural, real. Tipo, eu me peguei nesse embate, né? E eu acredito, posso ter, de certa forma, tornado as coisas um pouco místicas. Mas eu acredito que o Senhor falou comigo do mesmo jeito. Qual que foi a situação? Depois, a gente teve no ano, né? Acho que foi uns 2 anos atrás, ou 3, não sei. A gente estava no retiro, né, da igreja, era fevereiro, eu acho. E aí, tipo, a gente teve uma gincana no retiro, que jogou todo mundo pra... O Igor já conhece esse testemunho, ele já sabe. Já. A gincana que me deixou com a voz, sem voz, o retiro inteiro. O pessoal pegou, botou todo mundo dentro do campinho de futebol, e aí selecionaram eles separaram um time, selecionaram uma pessoa de cada time para ser tipo a voz guia do resto da galera que estava no campo. Vendou todo mundo que estava no campo, a gente acertou alguns códigos. E, tipo, por exemplo, era miau, vai pra esquerda, sabe? Tipo... O miau era meu. e outras coisas, tipo, bibi, você vai pra frente, miau, vai pra esquerda e tudo mais. Você tinha que chegar até o cara que tava gritando. Não, tinha que sair do campo. Tinha que ser... É mesmo, né? É. Não, mas primeiro tinha que chegar no cara e depois sair do campo. Eu acho que era isso. Acho que você chegou na pessoa que tava gritando. Mas não então... necessariamente, a pessoa, tipo assim... A pessoa me guiou até ela. Alguém tinha Você que tinha que guiar até a saída, né? Tá. E usando, você não podia falar assim, vai pra frente. Tinha que usar códigos já definidos. Beleza. Porque eu lembro que a pessoa me guiou até ela, que inclusive eu cometi uma estupidez muito grande, que faz parte do testemunho. Eu tava com a maior dificuldade para ouvir a pessoa. Quando eu comecei a ouvir ela, porque assim, 30 pessoas falando. Gritando, né? Uhum. Quando eu comecei a ouvir ela, que eu cheguei até ela, aí eu, legal, agora eu fiz a minha parte. E agora, o que eu vou fazer? E eu percebendo que a pessoa tava gritando, meu Deus, fulano de tal não tá ouvindo. Eu falei, então me guia lá que eu vou lá e eu puxo a pessoa. Mano, olha o nível de estupidez, porque eu venho dado, mas tudo bem, né? Eu fui na força do meu braço, me lancei de novo, contrariando a ordem da pessoa, do líder do grupo, me lancei de novo e adivinha? Eu me perdi. Fui o último do grupo a ser resgatado de novo pela segunda vez. A gente foi guiado.
E isso me marcou de uma forma muito grande, porque foi quando Deus estava falando para mim, na época, de que eu estava fazendo as coisas muito na força do meu braço. E ele queria que eu aprendesse a fazer nas forças dele, não do meu braço. E ao mesmo tempo, eu estava buscando experiências sobrenaturais com Deus, porque eu queria ter testemunhos. Então, beleza, acabou o retiro, estou em casa, foram um final de semana, né, de retiro, 3 dias. Só que segunda-feira, eu estava em casa, ainda não trabalhava, eu estava cheio, eu estava querendo viver mais, eu estava tipo, naquela pegada, senhor, eu não quero que isso acabe aqui. Então, sei lá, vou pôr uma ministração aí e vamos de boa. Eu sou um cara que eu sou meio apegado emocionalmente às coisas, então eu guardei a minha venda, né? Porque para eu me lembrar, toda vez que eu vou pegar a venda, eu vou me lembrar que o Senhor me ensinou a não ser idiota desse jeito de novo. Aí eu comecei a pensar comigo mesmo quando estava assistindo o culto. Falando, nossa, Senhor, mas eu queria muito testemunho de algo sobrenatural contigo. Isso foi pregado muito no final de semana. E aí eu comecei a sentir aquela voz no coração. Mas você quer mesmo? Você quer mesmo? Aí eu falei, eu quero, ué. Eu quero. Falei, então, pega a venda aí. Eu tava quebrantado já, né? Peguei a venda, fiquei com a venda, orando e ouvindo o culto no celularzinho. Aí o Senhor falou, você vai pegar essa venda e você vai confiar em mim. Eu quero que você vá na rua de venda. Eu já pensei assim, gente, você que está escutando esse testemunho, pelo amor de Deus, não faz isso. Eu pensei, meu primeiro pensamento instintivo foi, o Senhor não vai me pedir para fazer isso, coisa da minha cabeça, isso é loucura, não tem como isso ser orientação de Deus. E aí eu falei, mas aquele risquinho, né, de eu quero viver algo sobrenatural, eu tô quebrantado, eu confio na palavra de Deus. Senhor, se for de ti, me confirma. Na hora, o pregador falou, você aí que tá lutando contra a vontade do Espírito, quero que você saiba que as coisas que você acha loucura são as coisas que Deus quer que você faça. Meu Deus do céu. E agora? Então, não tem outro. Eu pedi, eu ouvi, eu criei, eu fui. E aí? Eu fui me tremendo todinho. Eu pus um pão diário que eu tinha extra, tava até no plástico. Pus na mochila, pus a Bíblia, peguei a venda na mão, saí. Atravessei o condomínio, eu tava na rua da Toledo. Fiz a oração, Senhor, pelo amor de Deus. Só que é pra confiar em ti, então eu vou confiar em ti. Então eu fiz a minha oração rapidinho, coloquei a venda, comecei a andar. Foi pela calçada, né? Aí eu vou seguindo, vou orando, vou seguindo. E eu me cagaço batendo forte, né? Eu vou dar só uma espiadinha aqui fora da venda pra saber onde é que eu tô. Eu tava no meio da rua. Oh, Deus! Eu fui direto pra parede, comecei a andar com a mão na parede. Fui passando pelos lugares. A Toledo tava em obra na época. Só deu pra ouvir os caras lá falando, isso daí vai dar certo. Isso aí vai dar muito bom. O famoso espaço de... Mano, resumindo a história, eu tava aterrorizado. Eu encontrei com 2 ou 3 pessoas, tentei desenvolver uma conversa, porque eu estava sentindo que Deus queria que eu confiasse nele, mas para fazer alguma coisa. Mas aí eu não tinha. Eu sei que eu sentei, acho que na pracinha da Toledo, eu já estava me tremendo todo, confiando em Deus, esperando alguma coisa acontecer. Eu só sei que eu comecei a chorar, eu fiz essa oração para Deus. Senhor, se o Senhor tem um propósito aqui comigo, eu tenho fé, eu só preciso de um sinal, Senhor. Me dá um sinal do que eu preciso fazer. Na hora, eu ouvi um passarinho que estava num galho em cima de mim. Ele fez um barulho tipo, pê, pê, que é tipo, era o sinal que a gente tinha combinado no retiro de seguir em frente. Nossa, na hora me deu um estralo na cabeça, eu tirei a venda, procurei a primeira pessoa que estava lá perto de mim, achei o porteiro da Toledo. Fui direto no porteiro da Toledo, a gente começou a conversar. A conversa fluiu muito bem, eu já estava, assim, eu acredito que foi porque eu já estava em oração, que eu estava bem sensível ali naquele momento. O cara começou a conversar comigo a respeito de como ele queria ter um relacionamento melhor com os filhos dele, que ele queria passar Jesus para os filhos dele. E aí eu senti no coração dar o pão diário para ele. Peguei o pão diário, dei para ele, orei com ele, falei, isso daqui é para você fazer com seus filhos,
A gente agradeceu, entregamos a Deus juntos e eu voltei para casa. Todo feliz pimposo. Mas assim, é um negócio punk, né? Eu acredito que eu dei uma mistificada. Olha, eu posso dar uma... Cara, você misturou ali um pouco racionalidade, tá ligado? Tipo, eu preciso... Olha, eu ainda sou Então- feito de carne, né? Então, Eu preciso dar uma espiadinha pra ver se eu não vou morrer aqui, para eu ter que cumprir a obra, né? Exatamente. Vou voltar ali e vou dar umas tateadas na parede. Pois é. Então, o que eu achei legal é que quando eu cheguei em casa, eu fiquei muito triste. Eu voltei e fiquei triste do nada, porque eu pensei comigo mesmo, poxa, mas eu achei que eu ia, sei lá, tipo, ia evangelizar um mendigo, um drogado, alguma coisa, que a gente, né, meio que foge para esses cantos. Mas eu senti no meu coração de novo. Eu tenho certeza que foi o Espírito Santo falando comigo, olha, seja fiel no pouco, que eu vou te entregar o muito. Então, assim, é confiar em Deus e seguir. Mas eu tô contando esse testemunho porque eu acredito que mexe muito com essa parte de razão espiritual. Pode ter sido que eu espiritualizei um pouco, mistifiquei as coisas? Foi. Mas eu só fiz porque eu confiei, eu criei que era o Espírito Santo me guiando. Caso contrário, gente, pelo amor de Deus. Mas eu acho que aqui é uma experiência pessoal e a gente não tem como falar é uma experiência errada ou não. A questão é quando isso se torna um padrão e quando você faz a busca de Deus por meio desses elementos, entendeu? Nessa experiência, você é uma pessoa que provavelmente vai ter uma série de circunstâncias na sua vida que você vai precisar, porque faz parte um pouco da sua personalidade, do seu jeito de ser, etc. E isso é normal, não tem problema. Agora, a questão é quando a gente, é o que eu disse, a gente inverte o negócio, a gente torna isso como o nosso Deus. Né? Então, não dá para você colocar venda todos os dias, se você estiver com moto e etc. Por mais que você fale assim, mas não é sobrenatural? É sobrenatural, mas o Senhor também, quando estava sendo tentado pelo diabo, o diabo falou, olha, por que você não se lança? E aí ele falou assim, não tentarás o Senhor teu Deus. Né? Então, assim, não vamos tentar o Senhor também com as nossas ações, né? Uhum. Nós não precisamos tentar o Senhor, Ele sabe. Agora, a questão é que no caminho, Deus vai se revelar. Nós somos do caminho. É isso aí. Né? Nós somos seguidores do caminho. Existe um caminho, né? O Senhor Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho. Nós somos seguidores do caminho. Então, é no caminho que a gente aprende mais sobre ele, né? E essas experiências vão acontecer, né? É o jeito de Deus falar, mas você não precisa mais fazer. Eu acho que é um aprendizado que você entendeu que você precisava ter de dependência de Deus. Foi um negócio Talvez só naquele momento. a minha dependência ou o meu aprendizado sobre dependência de Deus foi outro. Na minha vida aconteceu N vezes em que eu não tinha nada para poder pagar um salário, um direito, alguma coisa assim, e uma pessoa bateu na minha porta e falou assim, Deus mandou te entregar. Então eu entendi que era uma dependência de Deus, né? Então existem formas diferentes da gente ouvir isso, a mesma lição, o mesmo aprendizado, né? Mas isso não é menos sobrenatural. Com ou sem experiências, Deus continua sendo o mesmo. E falando da mesma forma. Exatamente. Isso que é massa. Top. Eu já sei se vocês tocam um barco aí. Você não ia fazer uma indagação? A gente já tá na indagação. Motivado pelo Não, então, testemunho. então deixa eu falar um negócio. Porque, assim, sobrenatural não é o natural, né? Certo? Então, sobrenatural é o inusitado, aquilo que nós não conseguimos alcançar. Mas, se a gente for pensar que muitas coisas da ciência não existiam na época de Jesus e hoje existem, você vê como que o sobrenatural, ele acontece, mas ele não pode ser o foco, né? A gente não pode buscar Deus pelo sobrenatural. A gente não pode buscar a Deus porque a gente quer realizar o sobrenatural. O sobrenatural, ele é a consequência quando há necessidade do inusitado acontecer. E eu gosto sempre de mencionar essa passagem, não sei se eu já fiz isso em outras mensagens aí. Vou falar de novo. Jesus está de frente do túmulo de Lázaro. E ele fala para os caras, tirem a pedra. Ou, em algumas passagens, role a pedra. Aí ele disse, Lázaro, vem para fora. O cara acabou de ressuscitar um cara que estava morto 4 dias. Mas ele pediu para os caras rolarem a pedra. Putz, verdade, né?
Eu não podia dar um Hayugen lá, uns sei lá o quê, uns trecos assim, Lázaro, sai pra fora, A pedra sai vem pra voando. fora, a pedra, ou a pedra explode, ou a pedra se torna invisível, ou Lázaro simplesmente passa pelo meio da pedra e ele vem pra fora, porque a ordem do Senhor é a ordem do Senhor, vem pra fora. Mas tinha uma pedra no meio do caminho. E ele pediu pra rolar a pedra. Rolem a pedra. Eu fiquei imaginando aqui, já pensou, Lázaro, vem. Aí ouve, não dá! Não dá, senhor, tá tudo apagado, tá escuro aqui. Meu Deus! Só ouve batendo na pedra. Tira a pedra. Ajuda aí! Então, mas isso representa bem, assim, pra mim sempre foi uma passagem assim, que representa bem essa coisa do sobrenatural. Existem coisas que a gente tem que fazer. Mas existem coisas que é o inusitado, dá vida, dá o fôlego de vida, nós não somos capazes. É a hora que o Senhor entra, né? Agora, a nossa busca não pode ser por isso, né? Ou disso. Não podemos ficar focado nisso, né? Existem outras coisas que a gente vai ter que aprender e elas não estarão no sobrenatural. Muita gente fala assim, andar no profético, né? Que a gente precisa andar no profético, como se fosse uma dimensão em que o cara fica num êxtase, num transe contínuo, nirvana, andando no profético, no nirvana, etc. Não é isso, gente. Andar no profético é andar pela fé. Não existe mais profético do que a fé. Não existe mais inusitado e sobrenatural do que a fé. Certo? Então, assim, a vida cristã é uma vida sobrenatural. A crença, a crença no sentido da salvação, a salvação em si, etc., é sobrenatural, não é uma coisa natural. Né? Ela é espiritual nesse ponto. E aí o inusitado acontece e a gente tem que crer nele, né? Muitas vezes esse inusitado acontece em uma coisa visível, palpável, em coisas que a gente não teria, em situações que nós não teríamos explicações racionais apenas, né? Então, a gente entende espiritualmente, discerne isso espiritualmente, porque é para ser discernido espiritualmente. A palavra diz que algumas coisas são discernidas espiritualmente, as outras não. O homem carnal discerne as coisas carnais, o homem espiritual discerne as coisas espirituais. Então, não podemos esquecer desses ensinamentos, né? O sobrenatural, ele não é o mais importante, porque o sobrenatural já aconteceu. O sobrenatural aconteceu quando alguém morreu numa cruz e ressuscitou sem ninguém ter falado para ele, vem para fora, né? Nossa. Ou rolem a pedra, né? Então, assim, é um sobrenatural, é isso, é a fé, é o nosso, isso é andar no profético, isso é viver a vida espiritualmente discernindo as coisas espirituais. Mas discernir não significa aplicar sempre. Discernir é saber quando ela deve ser aplicada e quando ela não deve ser aplicada. Como é que a gente atinge isso? Agora sim tem uma resposta. Com a experiência cristã. A força nossa é a força da comunidade. Não existe vida cristã sozinho. Né? No sentido assim, as experiências e grande parte da sua vida, é óbvio, você vai ter as suas experiências pessoais, mas você vai ter que aprender com outras pessoas, porque é esse o mecanismo que o Senhor utiliza. O mais velho ensina o mais novo. E o mais velho aqui não é o tempo de casa. É o quanto ele conhece a casa do Senhor. Pega a parábola lá que tem, que é do servo fiel, lá, aquele do mordomo fiel, que um mordomo lá, o cara que cuidava da casa, o senhor foi embora e ele começou a bater tudo nos conservos. Ele era o chefe dos servos e ele começou a bater nos servos e tal, papá, começou a beber, papá, e aí voltou o senhor e encontrou ele daquela forma. Qual o problema dessa parábola? O problema dessa parábola é que ele não conhecia a casa do Senhor. Ele era servo, mas não conhecia a casa do Senhor, porque ele não agia como o Senhor age. Então, qual é a função do irmão mais velho? O irmão mais velho, ou do servo fiel, ou do servo mais velho, é fazer aquilo que ele sabe que tem que ser feito, porque é assim que a casa do Senhor, que o Senhor ensinou para fazer na sua casa. Então a gente tem que, o mordomo aí é uma figura muito clara para a gente, de que a gente tem que conhecer a casa do Senhor, porque eu não posso ensinar como que são as coisas do Senhor se eu não conhecer a casa do Senhor. Agora, como é que eu conheço a casa do Senhor? Só lendo? Só assistindo TV? Viver de um seriado, etc? Não, eu tenho que ter a vida de comunidade, tenho que ter a experiência do andar junto com o irmão. Porque essa experiência de edificação própria
Henrique vai me edificar. A edificação minha edifica mutuamente. Isso é edificação mútua, né? Então, esse processo todo de caminhada, a gente só tem quando a gente está nesse processo de movimento, né? Não é uma vida de estagnação. E a gente está querendo, muitas vezes, com o sobrenatural, resolver o problema para que a gente consiga ter esse aconchego maior, né? Eu preciso do milagre acontecer para que a minha vida aqui dê certo, né? Então a gente acaba perdendo um pouco o objetivo, né? As pessoas acabam perdendo o objetivo quando agem dessa forma, esquecem do principal. Quando eu tinha acabado de me converter, né, buscando Deus, eu sempre buscava, e aí uma vez eu me deparei com a seguinte pergunta: por que você está buscando Deus? Porque a gente tava sempre lá, lia a Bíblia, adorava, ficava naquele momento gostoso, sabe? Você se sente abraçado, você sente aquele carinho. Aí eu ficava assim, nossa, isso aqui é muito bom. Aí uma vez eu me perguntei, mas por que eu tô buscando a Deus? É só para sentir esse gostosinho? É Então, só para sentir esse abracinho, esse morninho? E às vezes tem muita gente... Aí eu falei, não é por causa disso, né? Não pode ser por causa disso. Aí até escrevi fortão lá no meu caderno de anotação. Não buscar a Deus para se sentir bem. exatamente. Porque às vezes as pessoas buscam a Deus simplesmente para buscam essas experiências para falar assim, não, se tá acontecendo, eu tô no caminho certo. Ou, nossa, tá acontecendo, então eu sou crente mesmo, né? É como se fosse... Bem, e pelo contrário, às vezes a gente vai ter muito mais maturidade cristã quando tudo tá dando errado. É isso que eu falei que é vida de desequilíbrio. Entendeu? Porque não tem como você falar assim, sempre vai estar uma nice, sabe? Você vai estar tudo tranquilão na sua vida. Não vai, cara. Vai ter tribulação, algumas geradas que você vai ter que discernir porque elas serão espirituais, são embates espirituais, lembra de Daniel que eu falei, tudo essa coisa toda, e outras são você mesmo que causou, tio, né? Assim, você tem que mudar. Se você não mudar o seu padrão, você não tem outro resultado, você continua fazendo a mesma coisa, obtendo o mesmo resultado. Se encaixa na definição de insanidade, né? Então foi Einstein, né? Você tem que mudar o jeito, né? É buscar um resultado diferente. Fazendo a mesma coisa. Mano, mesma pra mim coisa. isso é Far Cry, mano. Pode ser também. O Vaz fala né? isso no Acho final que do jogo. Então, sabe um pensamento da hora que veio agora também? Porque esse negócio, eu tava conversando até com a Thalita esses dias, porque... Se cuidar que você fala que ela tá ouvindo ali do lado de fora. Ela hein? tá ouvindo, tá trabalhando. Moro, um beijo, tá? A gente tava conversando porque tem muita gente que tem essa noção de que quando você tá bem, você tá em paz. Agora você tá em paz quando você tá bem. E eu acredito que não é assim. E eu gosto de lembrar do testemunho de Jó, né? Do livro de Jó. Porque Jó foi a história mais desgracenta que teve depois da de Jesus, né? Porque o cara tinha tudo, ele era uma pessoa justa, era uma pessoa íntegra, e depois Deus permitiu que ele tivesse na merda. Só que onde ao meu ver, que Jó errou? Porque até quando ele estava com as úlceras na pele, todo zoadão, se coçando de caco, que a mulher dele falou, amaldiçoa esse Deus e morre, eu acredito que até ali ele estava em paz, porque ele estava confiando em Deus. Caso contrário, ele não teria repreendido a mulher dele por ter dito isso. Aí vem os amigos dele, se quebrantam, ficam com ele no pó. E o que eu acho que aconteceu com Jó? Ele saiu desse momento de paz, que ele estava em sintonia com a vontade de Deus, porque ele deixou o questionamento de por que isso aconteceu comigo falar mais alto do que Deus está no controle de todas as coisas. E aí começa todo o diálogo dele com os três amigos. E eu gosto de pensar nisso para pontuar justamente isso. Mano, você pode estar na maior fossa que for, pode estar dando tudo errado na sua vida. Mas se você tem essa noção de que Deus está no controle de todas as coisas, você permite que o Espírito ministre o seu coração, você vai ter paz, né? Então, é um pensamento, né? Tem um detalhe aí nesse negócio, né? Porque, na verdade, o problema de Jó é que ele não sabia que Deus estava no controle. Ele estava no controle. Por isso que ele repreendeu ela. Você tem que inverter a ordem. E é esse o ponto da história de Jó que nos ensina. O Jó nos ensina que ele se satisfazia nas suas justiças próprias.
ele se satisfazia na sua construção, tudo que ele fez, na família que ele tinha, nas coisas que ele fazia, no sacrifício que ele dava e etc., que ele oferecia ao Senhor, eram suficientes por conta da ação dele. E ele ficou lutando com Deus para poder entender, e Deus teve muito trabalho com Jó, porque teve que tirar cada vez mais coisas de Jó, para ele entender que não era ele que tinha o controle, até o ponto de falar assim: Jó, você não está entendendo. Você estava lá no dia em que os montes foram criados, em que o oceano foi separado, etc. Você não estava. Sou eu que fui eu que fiz. Agora você está querendo me questionar a mim a respeito disso, com a sua justiça? Então, e você está totalmente certo, o raciocínio é o mesmo, é só a questão do detalhe de que às vezes a gente não chega neste ponto, né? E que é a pergunta que eu venho me fazendo, né? Se eu não tiver, por exemplo, se eu não tiver ministério, se eu não tiver um lugar para fazer, se eu não tiver uma igreja para frequentar, etc., o que sobra? Eu acho que isso que Deus falou com Jó. Se eu tirar tudo, o que sobra? O que sobra é aquilo que realmente a gente é. É aquilo que Deus olha e fala assim: de fato, eu encontrei lá, né, o que eu precisava encontrar. Mas Jó, enquanto Jó pôde, ele deixou isso bem claro para Deus que não era. Então, ele rebatia os amigos dele lá e tal. Mas você vê a importância dos amigos, né? De estar lá, né? O negócio. Eu gosto muito do jovenzinho, que ele ficou caladinho até o final. Mas depois... Na hora, deu aquela. É muito legal, porque assim, na verdade, o que Cristo busca é encontrar Ele mesmo em nós. Então, ele não quer encontrar o Fernando. Ele quer encontrar Ele, Cristo, em mim. Né? Então, ele não... é um processo de desconstrução mesmo, né? Para um aprendizado novo, né? Uma coisa nova, que é a vida no Espírito, que é o andar no Espírito, que é experimentar das questões espirituais de uma maneira madura e não imatura, né? Então ele quer encontrar a gente, ele quer encontrar a si mesmo, quer ele olhar lá dentro da gente e olhar e encontrar ele mesmo. É isso que ele vai fazer no dia em que ele voltar. Ele vai encontrar os pequenos cristos dentro de nós. Agora, é óbvio que ele vai encontrar um monte de outras coisas lá, né? E é por isso que a gente precisa da caminhada, dos frutos do Espírito, dos dons, da edificação mútua, tudo isso para poder trabalhar esse Cristo dentro de nós. É isso aí, pessoal. Num momento diferente, agora no final, Singe News acontecendo. Se você chegou até aqui, você é um guerreiro. E acredito que você foi muito ministrado. Amém. É assim como nós. Bom, indo direto pro tema principal do Singe News, o que todo mundo espera, todo podcast, todo mundo espera saber dos nossos queridos missionários. Manda bala aí, Henrique. Então tá certo, galera. Eu vou falar um pouquinho do Pastor Totti e do Celso também, né? São coisas rápidas, são algumas atualizações rápidas que temos aqui dos missionários, pois eles estão fracionando, né? Estão fracionando aqui as notícias pra gente. Então, o Pastor Totti diz que eles começaram um novo módulo, né, do CFC, que foi o curso que a gente já até repassou aqui para vocês. Eles começaram um CFC na província aí do Inhambane. Vai saber como é que pronuncia isso direito. Inhambane, que deve ser ali pertinho à esquerda de Moçambique, de onde eles estão. São 62 alunos no curso, dá um ligue nisso. Em Maputo tem 80 alunos. Então eles terão que suspender o curso temporariamente por causa da orientação do governo em face do aumento dos casos de Covid. Porém, parece que eles estão conseguindo fazer, assim, não sei se no esquema híbrido também, né? Não sei se na parte de online, mas teve uma quantidade aí gigantesca, né? A última vez que a gente falou desse curso, eu acho que eles me passaram 90 alunos que tinham. Agora a gente já tem 80 só em Maputo e mais 62 em Inhambane. Vê que legal. Então eles contam aí com as orações de todo mundo para que eles possam continuar esse curso. O CFC, para quem não conhece, está dando o assunto de vida cristã na família, né? CFC curso familiar cristã. Curso familiar cristã. Que é tipo o nosso CFC mesmo, só que para a família no espírito. Então, e do Celso, o Celso ele tem dado algumas notícias, né, pra gente. Ele tem falado que ele tem pedido oração
pela mãe dele, a mãe Osana, né? Diz que o quadro dele da mãe segue estável, sem intercorrências algumas, graças a Deus. Ela precisa melhorar muitos parâmetros respiratórios para ficar sem o respirador, né? É o caso de Covid. Está programado para amanhã uma tomografia de controle. O resultado da tomo será determinado para os próximos passos do tratamento, a diminuição da sedação e da ventilação mecânica, e por isso ele pediu para continuarmos orando. Depois, dia 18, ele mandou mais uma atualização dizendo que o quadro está evoluindo bem, a sedação foi tirada, ela ainda não acordou, mas esse tempo vai de cada paciente, podendo levar alguns dias. Estão diminuindo aos poucos a ventilação mecânica, mas está um pouquinho lento do que o esperado, porque ela sentiu um pouco essa diminuição. Mas pede aí que a gente continue orando para manter essa boa evolução. É uma evolução legal que os médicos têm dito que ela tem tido, então, graças a Deus, ela tem melhorado. Para os pulmões dela, ele pede que ela tenha força o suficiente, né, para trabalhar sem a ajuda da máquina, e por proteção de todo tipo de infecção nesse momento, que é um momento delicado do tratamento. Ele agradece todo o apoio da igreja e que a gente esteja orando, né, pelos nossos missionários. É mais isso aí que nós temos, graças a Deus, a primeira atualização dos céus. Infelizmente não nessas condições, mas é bom para nós estar orando aí. Amém. Né? Amém. E pessoal, hoje é dia 18, certo? 18 de julho. Ontem teve, né? Ontem, dia 17, não ontem do dia que vocês estão ouvindo. Ontem teve um culto aqui do projeto Hashtag, foi muito bom. A galerinha pegou a pulseirinha da verdade, né? E se você tá ouvindo esse podcast, esse Dá o Papo, no dia do lançamento, amanhã vai ter culto do projeto Hashtag. Então cola aqui na igreja, 18h30, na segunda igreja Nova Jerusalém, olha, gaguejar aqui. Na Singe, procura aí no Google, você acha o endereço, né? Rapidinho de achar. Então cola, vem com a gente que tá sendo muito abençoado, né? O projeto Hashtag, que não te desafia, não te transforma. Isso aí. Rua Fernão Dias, 691, cola que é nóis. Se vocês estão curtindo Dar o Papo, deixa o like, comenta se vocês curtiram, comenta sobre o que vocês querem ouvir a gente conversando, comenta qualquer coisa aí, se Deus falou com você, pode comentar, a gente vai responder, fiquem tranquilos, né? Compartilha com os amigos, isso é muito importante. Vocês querem ver um assunto aqui também, pode deixar nos comentários. Manda bala, pode comentar o que quiser. Fica aberto ainda, né, os convites. A gente abriu primeiro para os professores de história, para ensinar sobre a história cristã, né, sobre a caminhada da igreja. Mas fica aberto a qualquer outro professor que quiser falar sobre qualquer coisa aqui. Não precisa ser só professor. Se você quiser vir aqui, manda aí uma mensagem, a gente vê como é que faz. Como o professor Nogues. E é isso, pessoal. Queria agradecer ao Luiz Fernando pela presença, por estar... Eu que agradeço. por estar passando esse tempo com a gente. Foi um papo muito bacana. Gostamos muito. Bom, é isso, galera. Muito obrigado. Daqui 15 dias mais um Dar o Papo quentinho pra vocês. Deus abençoe. Tchau. Falou.